Noite, boa tarde a todos os nossos amigos para mais um Evangelho no Lar. Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E vamos esperar a nossa irmã Graça, os nossos irmãos, que sempre nos... Angelina, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Nossa, a Graça rapidinho também entrou. Gabi, sejam bem-vindos. Joana, a graça de Deus, José, Cris. Ao contrário, minha amiga. Boa noite, tudo bem? Estamos sim. Aê, Graça, vamos um pouquinho para. Aí, tá ótimo. Boa noite, Boa Michele, noite. Catarina e todos os amigos presentes. Então, vira para mim tirar retrato de não sei o quê, as crianças viram, as crianças tudo já grande, Né? então fica um pouco complicado. Mas um instantinho eu resolvo. Está Claro. resolvido. Boa noite, Roseli, Amália Maria, boa noite a todos os nossos irmãos. Sejam bem-vindos Boa a noite. mais um Evangelho. Mais um. Tá. Mais um item, né? Mais um item dentro do nosso estudo, que é sobre as bem-aventuranças, né? Capítulo 5. Ainda estamos no capítulo 5. Item 18. Isso, bem e mal sofrer. No Evangelhão, né? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Muito bacana esse item 18. Não vamos esquecer quem precisar da nossa água. Isso aí, isso aí. Recadinho do coração. Recadinho do coração. Quarta-feira nós teremos o Adeilson. Ele vem fazer uma palestra. Eu não estou aqui com o nome, o tema, mas ele vai estar presente. Ele é psicanalista, né? Graça psicólogo, ele vem no grupo espírita, essencial, escritor, escreveu mais de 95 livros aí na área das crianças também, vai trazer os livros dele, então vai estar presente lá no GEP. Então, às 19 horas, violão, tocando, a musiquinha para todos nós. Então, é importantíssimo a participação presencial, porque o expositor sai, se desloca da cidade dele, vem. Então, é sempre bom a gente receber a pessoa ali, com o nosso afeto, com o nosso carinho, porque as lives são muito boas e nos serviram muito. Mas a casa está aberta, acabou a pandemia, então vamos para dentro do grupo espírita, vamos para os nossos centros, né? Mas façamos a nossa parte aí, de estarmos juntos com essas pessoas que se deslocam, não é? Verdade, verdade. As lives, assim, ela facilita bastante. Mas como agora as casas estão abertas, as lives é assim, para aquelas pessoas que não têm locomoção, que mora longe, então facilitou bastante. Mas quem tem a oportunidade de ir, né, lá no grupo espírita é muito bom, é o carinho, o aconchego, tomar o passe. Então, ali, né, Quem tiver dificuldade de subir escada, tem o elevador. Então, que agora nós fica temos aberto lá. elevador. Nem essa desculpa tem mais. Não tem, né? E outra coisa também, outro recadinho bem importante, depois, que nem essa live que nós estamos fazendo do Evangelho, o Celso edita e coloca no YouTube. Vamos dar like, vamos compartilhar para mais pessoas poderem, né, usufruir desse Evangelho, que é muito importante. Todas as palestras elas ficam gravadas lá no YouTube. Então, quem perdeu alguma palestra pode ir lá conferir no GF 90, né? GF 90, GF 3, não sei, GF 3 o YouTube é GF 3 Rios, vocês já entram dentro da plataforma e podem assistir qualquer palestra. Aquelas que vocês assim quiserem passar, dê o like, compartilhem, que é legal, né? A gente pode mandar para vários. Ô, Catarina, dê o like, vai lá em cima, dê o like e se inscreve no canal. Nós precisamos. nós estamos quase.
Ao dedinho, ao dedinho. Lá em cima tem o dedinho, toca lá. E vai inscrever-se no canal. Por quê? Quando a sua plataforma chega a 1.500 pessoas inscritas, a possibilidade de você jogar isso para mais tempo ficar no ar. Você vê palestrantes que estão, por exemplo, você vê palestra do Divaldo há 10 anos atrás, no YouTube, não é? Por quê? Porque tem mais de 1.500. Não, o Divaldo deve ter uns 30 mil inscritos ou mais, né? Mas se a gente chegar a 1.500, a gente garante aí as nossas lives por mais tempo no YouTube, né? Por isso que a gente pede, dá like. Dá like. Eu fico, gente, dá like. Que às vezes tem 20 assistindo e tem 6 likes só. Aí eu fico, gente, vamos dar like. Porque isso vai estendendo, né? O algoritmo lá entende como tendo bastante gente assistindo, né? Interessados. Vamos botar o interesse aí também pelas nossas plataformas, porque ajuda mais pessoas, não é? Aí. Então, vamos começar o nosso evangelho com a leitura. Nosso livrinho de sempre, Dias Melhores. Por quê? Por que não buscas os bens espirituais com a mesma determinação com que buscas os bens temporais? Impaciente, proferes uma única oração e já queres obter o que pedes. Semeias com parcimônia e esperas colher abundantemente. Sequer concede tempo às leis divinas para que as leis divinas hajam em teu favor. Quase tudo te habituaste a querer precipitadamente. Se não tens de imediato os teus caprichos atendidos, descambas para a descrença. Endereças ultimatos ao Criador como se ele existisse apenas para te servir. Indiferente à fé, lhe impedicas prodígios de que te julgas merecer. Habituada a corromper a justiça dos homens, intentas corromper a ordem que impera no universo. Toda bênção espiritual sempre se faz antecipar pelo suor de quem lhe permanece na expectativa. Não batas as portas do céu sem humildade. Insistir na dádiva não é ser impertinente com Deus. A página aí dizendo que a gente tenha paciência e busque com a mesma garra que a gente busca bens materiais. Eu, na verdade, para a gente se tornar um homem de bem não é uma coisa muito fácil, não é um negócio muito fácil, né? A questão dos bens morais é uma coisa extremamente complexa, difícil, mas que é possível se a gente ancorar na crença e acreditar em Deus, né? Que Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, que a gente não seja apressado. E eu acho que, atualmente, com tudo, as pessoas muito ansiosas para conseguir as coisas, né? Então, vamos aos poucos, deixando que as leis divinas hajam a nosso favor, né? Praticando bem, fazendo... Eu vi que o sinal tá ruim, Joana. Não sei se é da graça ou a nossa aqui, mas Por isso que eu virei. Eu também não sei se é a minha. Ó, o sinal estava ruim. Não sei se é a minha ou a de vocês. Mas aí eu tirei e vim mais para perto do troço aqui que da internet. Tá. O trem. Fala aí, Joana, se agora melhorou a nossa internet, por favor. Mas é isso, tá, gente? Pra gente ter paciência, ter fé e crer no tempo de Deus. A Denise está falando que está ruim, sim. Está ruim as duas, Denise? É porque agora que para mim tá bom, né, pra gente? Para mim está bom. As duas tá ruim. Tá ótimo agora. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu vi, ela mandou sim. Obrigada, Denise. Então vamos fazer a nossa oração. Eu. Ai, gente, esqueci. Vai. Bons amigos espirituais, muito obrigada pela oportunidade, como sempre, de aqui estarmos no Evangelho no Lar, que nós possamos ter a paciência, a crença na justiça divina, de que as coisas acontecem no tempo certo. Na verdade, nós temos a eternidade, então que nós possamos, aos poucos, trabalhando com tenacidade e as nossas imperfeições. Não que a gente
resigne de uma forma errada, preguiçosa, achando que por ter o tempo eterno, então a gente pode ir deixando para lá o desenvolvimento dos nossos caracteres, pelo contrário, mas que a gente possa buscar o desenvolvimento dos nossos bens pessoais com força e acreditando que aos poucos a gente pode chegar lá. Muito obrigada, bons amigos, por todas as bênçãos e que nós possamos, nesta noite, ser pontos de luz, iluminando a nossa casa, nossa cidade, os bairros próximos, enfim, que o nosso evangelho possa espargir aí muita luz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, queridos amigos, quem está aqui pela primeira vez, boa noite, Wellington, seja bem-vindo. Quem está aqui pela primeira vez, nós estamos então no capítulo 5, no item 18. Se vocês quiserem depois, retornem lá do item 14 ao item 17, ele fala sobre o suicídio e a loucura, onde a graça nos colocou, né? E quem tem a doutrina, o conhecimento da vida futura, sabe que esse não é o melhor caminho. Sabe que a vida continua e que todo o nosso processo de perdão, de entendimento, de consciência, de saber que a vida continua, a gente não vai cometer um ato tão horrível dessa natureza. Então, é importante a gente ser firme, buscar a coragem na oração, em Deus e continuar firme, pedindo ajuda aos amigos, como a Graça também já falou, nós estamos lá com o Jeff aberto todos os dias, às 3 horas, assistir uma palestrinha pequenininha de 15, 20 minutos. Quem sai do serviço correndo, dá tempo de 3h30 ir lá tomar um passe, uma aguinha frutificada. Isso são meios para que a gente tenha força e não cometa um ato desse, porque fica pior. Se já está ruim, fica pior, né? Mas hoje a gente vai para o capítulo 18, que eu achei muito legal, é as instruções dos espíritos, que ele vem falando sobre o bem e o mal sofrido. Eu vou ler um pedacinho, depois a Graça vai dar continuidade. Acho que você pode ir devagarinho, mas lê ele todo, porque ele está amarradinho. Tá, vamos ler esse item 18 inteiro? Vou devagarzinho para a gente tão entender. amarradinho que se a gente fracionar, vai ficar para a semana que vem. Entendeu? É verdade, vamos lá. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Interessante, né? Que às vezes a gente fala assim, só os que sofrem. Todos nós sofremos. Rico, pobre, doente, são, todo mundo tem o seu peãozinho, né? Mas poucos sofrem bem, né? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, ela não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos diz que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mas opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Olha só que interessante essa historinha. O militar que não é mandado para as linhas de fogo, ele fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa é a luta do dia a dia nosso. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro
que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, que todos nós passamos por isso, todos os momentos, né? Sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, foi o mais forte. Aí, bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Quem disse foi Lacordaire, Abre, 1863. A gente passa por isso, em todos os momentos. Graça, contigo. Então, Peraí que tem alguém que comentou aqui. Peraí, Graça. Muitas pessoas precisavam ouvir esta lição. Otávio Alves Pereira. Muitos, nós Otávio. também. Muitos. A humanidade, eu acho que nós todos precisamos observarmos que nessa lição Jesus traz a palavra do Pai, colocando que nós não estamos aqui para sermos infelizes. Nós estamos nessa situação porque a gente ainda não compreendeu que nós precisamos passar por algumas chamadas provas, por algumas situações, como o militar aqui colocado, não é? Que ele não fica, ele não progride na sua ascensão em cargo nenhum se ele ficar sentado de braço cruzado numa mesa de escritório, enquanto que outros que vão para a batalha, eles conseguem cargos, quando retornam da batalha, mais altos. Ô, Graça, deixa eu só, assim, às vezes a gente lê, né, e quando a gente lê, a gente pensa assim, a gente vai pedir sofrimento. Não é pedir o sofrimento por causa disso, né? Não é isso. Então, gente, é tanta informação que nós temos, né? Até uma pessoa falou, por que vocês não fazem uma live de 1 hora? Não, aqui o Evangelho não dá. Às vezes eu até ultrapasso o tempo, porque é tanta coisinha boa para a gente aproveitar, para refletir, gente, para nós refletirmos. Mas eu e Catarina tivemos conversando, Michele também, Michele já ficou mais assim, mas a gente está pensando num dia e a gente não está encontrando esse dia para a gente ficar 1 hora e meia fazendo live. Por quê? Porque Catarina tem as funções dela no centro, eu também tenho, e aí lembrei de um dia, me sugeriram um dia, eu falei com a Catarina, esse dia eu tenho isso assim, nós temos assim. Então, nós ainda não encaixamos, mas quando Deus assim o permitir, de repente a gente pode dividir com vocês os nossos estudos, porque muitas pessoas que estão não conseguem estudar como eu. A Catarina menos tempo do que eu, mas eu qualquer minuto que eu tenho de folga, eu estou ouvindo. Hoje eu estava fazendo almoço e assistindo uma live com o Gustavo e o Jorge Alavar, entendeu? Quer dizer, um lá em cima, outro cá embaixo e a gente no meio ali ouvindo. E foi tanta informação que a gente fica doida para passar informação, né, para as pessoas. Mas vamos nos ater ao estudo de hoje, né? Então, quando ele termina aqui, né? Quando ele está quase terminando, ele dizendo assim, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade. Gente, eu fiquei pensando assim, a gente fica danado da vida quando alguém faz alguma coisa contrária à nossa opinião. Então, não é só o sofrimento, também a contrariedade.
aquilo que você tem em mente para fazer e que você não consegue, que alguém te coloca numa situação em que você não tem naquele momento a tranquilidade, a paz para resolver a situação. Então, Lacordaire insiste com a gente para que nós possamos sobrepor-nos a esse momento de sofrimento, de contrariedade. O que é difícil. Não é fácil você ultrapassar um momento de sofrimento sem você não ficar assim, mexido. Vamos usar essa palavra aí que eles usam aí. Não, mexeu comigo, com meu, né? Então, mas quando a gente consegue se dominar, né? A impaciência, a cólera, o desespero, a gente está em paz com a gente. Puxa, passei por isso, mas eu não me deixei abater. Não me deixei abater. Então, naquele momento, você é bem-aventurado, porque veio uma aflição, pode ser através da contrariedade, através do sofrimento físico, do sofrimento moral, mas você não se deixou abater. E tudo passa. Então, aquilo também vai passar, né? Aí, ele faz uma finalização, bem-aventurados aflitos, pode, então, traduzir-se assim, bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. E eu, conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas submissão à vontade de Deus, quer dizer que, então, Deus quer que a gente passe por uma prova, por uma coisa. Eu falei, não, Deus, vamos imaginar. Vocês já imaginaram, assim, por que eu fui criado? Como é que esse espírito tão atravancado surgiu? Por que Deus me criou? O que ele tinha de propósito comigo? Era o sofrimento? Não. Ele cria o ser da liberdade e você escolhe um caminho ou outro. Mas todos nós podemos retornar a um caminho de luz. E, gente, reencarnar é complicado. A gente está aqui falando, e tivemos um mês em que a gente abordou muito o suicídio. Quem for lá no livro, acho que é Dicionários da Luz, ou Os Mensageiros, a reencarnação de Segismundo, como precisou Alexandre e o Herculano, se não me engano, interferir para que o pai aceitasse aquele espírito, para que aquele espírito aceitasse vir. Então, aqui na carne, é mais fácil a gente evoluir. Por isso é que lá, o Camilo Cândido Botelho, do livro Memórias de um Suicida, ele é o último dos 5 que entraram, saíram do vale, foram para o Hospital Maria de Nazaré. Todos, ele fica por último, ele é o principal, né, o ator principal aí dessa história de Ivone Pereira, ele fica por último. E aí ele é convidado a falar por que ele tinha se suicidado, como é que era a vida dele. Então ele comenta, inclusive, que para ele, encarnado ou desencarnado, era a mesma coisa, porque ele só queria fazer o mal. Então a reencarnação chega para estabilizar a gente no bem. E aí, gente, a gente, como nós estamos falando aqui, das nossas provas, do bem e do mal sofrer, nós vamos nos lembrar de vários exemplos, mas do Nick Vujicic. O Nick Vujicic, que hoje faz palestras, canta muito bem, eu conheci na Avenida Paulista. A esposa dele é lindíssima, ali do lado.
vendendo as palestras dele, vendendo ele ia fazer uma palestra lá em São Paulo, num teatro, e ele canta muito bem, fala muito bem. E eu estava... É o que não tem o Ele braço, ele só tem o ele não tem nem braço e nem perna. Canta maravilhosamente Mas eu não sabia que ele cantava, não. Também não. É muito engraçado. fala muito bem. E aí, eu estava passando na Avenida Paulista com uma amiga, foi realmente um achado para nós. Porque você vê aquela pessoa, a cadeira dele tem que ser toda adaptada, senão ele cai. Ou cai para frente, ou cai para o lado, porque não tem nenhum suporte para poder assim, ficar muito tempo sozinho. Então, é interessantíssimo você ouvir, né, o discurso dele. Né? Ele é um exemplo de superação. Por quê, gente? A história do Nicholas James Vujicic, como é mais conhecido mundialmente por Nick Vujicic. Ele é australiano e foi nascido em Melbourne, e também devido a uma síndrome muito rara, né? Chamada de tetraamelia, porque é tetraamelia. Ele nasceu sem as pernas e sem os braços. Com toda certeza, muitas dificuldades, desafios surgiram na vida desse moço, gente. Claro. O caminho dele deve ter sido algo terrível, e que ele pensou em suicídio com apenas 8 anos de idade. Ele pensou em se suicidar. Deve ter sido muito difícil. Pensa bem esse menino já crescendo, alguém ter que dar banho nele, levar ele no banheiro, porque ele tem todas as funções normais. Né? E aí, ele começou, então, a se dar conta de que ele era capaz, ele tinha que vencer aquele desafio. E aí, aos 17 anos, ele fundou uma organização chamada Vida Sem Membros. Gente, fundar uma organização é um troço muito complicado. É complicado pela quantidade de documentação, é complicado por aqueles que vão te apoiar, é muito complicado você abrir uma organização. E ele abriu, aos 17 anos, né? E contribuiu, assim, à ajuda de pessoas com deficiências físicas a enfrentar as limitações. Atualmente, o Nick é palestrante e, assim como Lizzie, a esposa, também mostra às pessoas a importância de manter a fé, o ânimo, a esperança para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Aí nós falamos do Nick lá da Austrália. Mas nós temos um artista muito acompanhado aqui no Brasil, muito querido pelos brasileiros, que é o Seu Jorge. O Seu Jorge, esse cantor maravilhoso, esse artista que eu tiro o chapéu para ele, antes de se transformar no Seu Jorge, o que ele era? Ele era uma pessoa que morava nas ruas da cidade. Ele, por uma bebida, por um pão, com uma mortadela, ele cantava, né? Ele era conhecido como Jorge Mário da Silva, né? Assim como grandes brasileiros aí, ele cantava. Hoje ele é o quê? Cantor, ator, compositor, enfim, é um empresário de sucesso. Ele nasceu numa casa humilde, teve que encarar muitos problemas familiares na infância, não nasceu em berço de ouro, não nasceu sem problema na família, muito pelo contrário, né? Mas mesmo diante da dificuldade, ele não tirou o amor pela música, ele não perdeu o sabor de vivenciar as melodias que ele cantava. Aquilo movia ele para rodas de samba, para os funks dos morros cariocas, onde ele tinha um público que até o ouvia. Porém, Seu Jorge aproveitou a oportunidade que surgiu com o Paulo Moura, que é um clarinetista. E ele, clarinetista tocando, começou a ouvir
o Seu Jorge cantar. As pessoas chamavam o Seu Jorge para cantar naqueles botequim da Lapa, ali. E aí ele prestou atenção, né? Com isso, ele convidou o Seu Jorge para fazer parte de 20 apresentações que ele faria na Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, a partir de então, o Seu Jorge começou a trilhar uma carreira de sucesso. Mas ele já não era mais tão criança assim. Mas para a gente poder ter um pouquinho mais de uma noção do que é superação, eu vou contar um caso. Catarina, você fica de olho aí, faz assim para mim, porque eu perco... Tá, 4 minutos. Tá, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá, gente? Tá. Essa pessoa faliu nos negócios aos 31 anos de idade. Vamos ver se vocês sabem quem é. Quem souber, bota aí. Foi derrotado numa eleição para o Legislativo aos 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos. Superou a morte da sua namorada aos 35 anos. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu outra eleição aos 38 anos. Perdeu nas eleições para o Congresso com 43 anos, 46 anos, 48 anos. Quer dizer, ele ia tentando de 2 em 2 anos e perdendo. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos. Aos 60 anos, ele foi eleito presidente. Bota aí. De qual país? Fala aí, Michele, você sabe? Michele. Alguém sabe? Não faço ideia, Graça. É brasileiro? Não. Não, né? Mas tem Mandela? brasileiro que Mandela? conseguiu também. Abraham Lincoln, presidente eleito dos Estados Unidos aos 60 anos. Entendeu? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, né? Então, que experiência trágica, cômica, não. O que teve de tragédia? Foi. O Wellington escreveu: meninas, vocês sempre sendo luz nesses encontros, trazendo para nós e para quem assistir esse evangelho depois, o lado positivo das dificuldades. Que lindo, superação, valorizando a vida. Obrigada, Wellington, pelas belas palavras. Obrigada, A Denise Grossi falou Estados Unidos. Ela acertou. A Denise acertou, hein, Denise? Mas a Denise, ela é quase americana. Ela inglês muito bem. Essa não vale. A Denise não vale. Denise não vale. A Angelina acertou aqui, atual presidente dos Estados Unidos. Não, ele não é o atual. Não é, não. Não. Lá atrás. Então, pensa bem, como que serviria de explicação suficiente para essa insistência dele? Para ele nunca ter desistido. Eu acho que a desistência tornou o Abraão, o corpo para ele, o Abraão se tornou assim, foi para ele um combustível para superar os obstáculos. Tem pessoas que precisam de derrota para se fortalecer. Verdade. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que continuam derrotando. Nossa Senhora, sai da frente, porque a pessoa vai mesmo e luta. Talvez, da cabeça dele, tenha trabalhado algo como uma tentativa em vez de fracasso. Isso eu vou tentando. Isso para mim não é fracasso. Isso é uma tentativa. Seus sucessivos insucessos forjaram o seu caráter e permaneceram uma visão, e permearam uma visão dele diferenciada dos acontecimentos da vida. O que poderia ter sido para alguém? Ai, que vergonha, eu perdi, faliu todos os meus negócios, eu estou apanhando tudo nas urnas, uma atrás da outra. Gente, que vergonha! Não! Aquilo que os historiadores chamaram de fracasso, Lincoln pode ter bem alcunhado como mais uma tentativa.
E as tentativas sempre nos ensinam poderosas lições. Por isso, Deus nos oferece mais uma tentativa com o processo reencarnatório. Então, é muito importante nós sabermos que a vida é uma chance a mais que nós temos para podermos aplicar lições, a nos tornar fortes. Vocês querem ver uma coisa? Jesus, nenhum apóstolo escolheu Jesus, não. Tanto que Jesus fala para ele, não foram vocês que me escolheram, foi eu que os escolhi. E observem bem que todos eles eram rudes, não compreendiam as lições do pai, né? Quando o pai falou assim, guardai-vos dos fermentos dos fariseus, sabe o que eles pensaram? Nós não vamos comprar fermento para fazer pão do fariseu. Não, Jesus estava falando sobre a ambição, né? Poderia tomar conta esse fermento e crescer entre eles, o fermento da ambição, da vaidade, tudo aquilo que os fariseus tinham, que negavam a proposta cristã, né? Então, e observem bem, sabe por que todos tiveram uma reviravolta e se tornaram corajosos para enfrentar leão, para Pedro, não, eu quero morrer de cabeça para baixo, crucificado. Sabe por quê? Porque Jesus ressurgiu após a morte. Aí eles entenderam, a morte não existe. Foi o momento da virada. Por isso eles se tornaram fortalecidos quando Jesus caminha com eles, fala com eles, ó, tá aqui, ó. A morte não existe, eu estou aqui para vocês. Aí ele fala, bem, então realmente ele falou a verdade. Existe um reino diferenciado desse para onde nós iremos. Então, é importante a fé. É importante que nós que estamos aqui estudando compreendermos o seguinte, as nossas aflições, as nossas dificuldades podem se tornar uma grande alavanca de coragem. Inclusive, hoje nós não precisamos morrer no circo romano para provar a nossa fé. Nós precisamos prová-la através do quê? Do amor e da caridade, do perdão, da tolerância, da indulgência, disso aí. Olha só, de você perder a vida para dizer eu sou cristão, nós estamos numa época em que nós vencemos a dificuldade pelo poder do direcionamento das nossas mentes. Como aceitar aquele momento? Com fé, mas não é aquela fezinha, não. Você chegar, oh, Senhor, não, é a fé produtiva. É aquela que você sai e fala, eu vou vencer isso. Isso não me derruba. Eu vou conseguir. Dessa vez eu perdi, lá na frente eu vou ganhar. Então, esse é o bem sofrer. Você sofre sabendo que você amanhã será uma nova oportunidade. Muita paz a todos, ultrapassei o tempo aí. Ai, 3 minutinhos. Desculpa. Não, é 3 minutinhos, mas esse bem sofrer é a gente entender o porquê que a gente está sofrendo, né? Foi o que você falou. Ó, a Angelina Graça falou assim, porque ela falou que era o presidente atual, aí ela disse que confundiu com a história atual. Porque esse presidente atual dos Estados Unidos, ele perdeu muito antes, inclusive familiares, além das eleições. Sim. Então, todos têm essa superação, né, Graça? Todos têm essa superação. Ninguém passa por aqui, gente, sem um aprendizado. Sim. Ninguém passa por aqui, assim, em brancas nuvens. Não, Catarina, uma coisa importante. Nós também estamos na roda da reencarnação, não só para aprender, mas também para ensinar. Claro. Somos alunos e mestres.
Então, eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim nós vamos levando as nossas experiências uns para os outros. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui já está num estágio de tudo saber. Cada vez que eu ouço uma palestra de um ou de outro, está surgindo tantos expositores jovenzinhos, eu falo, meu Deus, eu não sabia nada disso. Então, e não vai dar tempo dessa reencarnação de eu assistir tudo que tem de Não, bom. na próxima você continua. Olha, amigos, graças, nós tivemos 24 pessoas hoje na nossa live. Muito feliz. Obrigada a todos. Então, agora preparem as suas aguinhas e vamos também fechar os nossos olhos para que essa oração, né, que eu vou fazer possa circundar os nossos lares, os nossos corações. Pensar, né, Catarina, naqueles que precisam das nossas orações. Isso. E quem tiver o caderninho, como você falou, colocar o nomezinho lá, né? Depois me lembrem semana que vem para contar a história do caderninho do Chico Xavier. Beleza. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo. Que a espiritualidade presente em cada lar possa envolver, retirar de cada cantinho do nosso lar todos esses miasmas, todos esses pensamentos negativos, todos os possíveis irmãozinhos que estão em nosso lar e não sabem o que estão fazendo. Então, que eles também sejam conduzidos, amparados e abençoados da espiritualidade amiga. Também pedimos que as nossas águas, nesse momento, sejam fluidificadas, colocadas nela vitaminas, remédios, sais minerais, para que quando delas tomarmos, nos sentamos mais harmonizados, melhores, mais dispostos. Assim também, não só nós, como aqueles que estão no cômodo ao lado, recebam esse passe fraterno, restaurando as nossas energias, dando a nós a intuição, a clareza de raciocínio, para saber dizer sim, dizer não, e para ter o discernimento de melhor conduzir na seara do Cristo. Abençoe a nossa humanidade e o nosso planeta, Senhor, para que haja paz em todos os corações. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Beijinho para todo Beijo mundo. Para todos. Obrigada. Muita luz, boa semana, muita paz. Muita força aí para todo mundo, coragem, fé. Quarta-feira, todos nós juntos, hein, no JEF, 19 horas, violão. 19h30, teremos o nosso expositor presente. Vamos fazer uma força, estarmos juntos. E o Hélio? O Hélio está sempre aí, vibrando conosco e mais outras pessoas. Tá bom? Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijinho, tchau. 20.